Nosso país, já há um tempo para cá, tem falado muito da diversificação da economia. Mas nós, os outros, temos estado a notar que a coisa não tem estado a treinar. A coisa não está a treinar. E nós, o Bem-Aja, procuramos compreender eh, e interpretar o porquê que esta diversificação da economia não funciona, porque o nosso país até hoje é muito dependente das importações. O nosso Exatamente. país, quando ganhamos a independência, quando conquistamos a independência, quem colonizava Angola deixou um parque industrial muito rico. No Ambo, em Benguela, em Luanda. Luanda era o parque mais extenso. Maior. E também noutras paragens havia indústria, tanto faz em certas outras províncias. Luís tinha indústrias, Exatamente. Kwanza Norte, o Dondo produzia muito, além da agricultura, né? Mas tivemos esta guerra fratricida e tal, mas não devemos culpabilizar tudo a guerra, Ok. porque eu lembro-me, António, e vou já te dar a palavra, lembro-me que em Luanda, aquela zona da Induve, não é? Aquela zona, depois da Petrangol, era Sim, toda uma sim, sim. zona Industrial. industrial. E Sim, com ali certeza. não vieram bombas da UNITA, não caíram lá bombas da África do Sul, não é dos sul-africanos, não é do apartheid, ali não caiu. E eles forneciam o país e também exportavam. Mas Exatamente. vimos que estas indústrias começaram depois a, a sentirem-se sufocadas. A Vidrul, em Cacoaco, sufocada e por aí fora. E então, nós propusemos este tema e tu és alguém que trabalhas no setor das importações. Kanga, o que é que se te oferece dizer sobre esta tentativa da diversificação da economia, mas o país não está a engrenar, não é? Não estamos a conseguir notar esta diversificação da economia. Será baixa produção nacional? O que é que se passa? Qual é esta equação? Como é que podemos resolver esta equação? Bem, é realmente uma equação. Desde já o tema é pertinente, como disse, na medida em que valorizar a produção nacional é essencialmente um elemento fundamental daquilo que tem que ver com o processo de diversificação da economia. Importa aqui também realçar que quando estamos a proteger a produção nacional, não pressupõe dizer que estaríamos a fechar o país. Antes, pelo contrário, estamos a criar condições para que o país seja competitivo. E isso é uma nuance que tem que se ter em conta. Claro que para isso também precisamos obedecer alguns processos. O processo da Uhum, diversificação da economia é um processo que precisa de ações concretas, precisa de coragem, fundamentalmente da parte do Estado, precisa-se uhum. de políticas concretas, precisa-se, acima de tudo, de um sentido de Estado para que este processo saia, então, dos discursos e começamos a viver efetivamente a tão propalada diversificação da economia. Hum. Nós, Angola, somos uma economia de mercado, não é? E Pois. pressupõe livre iniciativa, e as pessoas são livres de fazerem aquilo que quiserem no âmbito do setor econômico. Mas temos o Estado, que é uma entidade reguladora neste quesito, sobre o processo da diversificação da economia. Mas para isso, para que consigamos efetivar o processo de diversificação da economia, é importante, é imperativo mesmo que o Estado, por via do OGE, que é o principal instrumento de governação, o Uhum. Orçamento Geral do Estado, aposta grandemente nas infraestruturas básicas. Ok. Infraestruturas básicas, nas redes Agora, técnicas. estas infraestruturas, Kanga, permita-me só, porque temos muitos amigos que acompanham, outros são estudantes e têm tipo a matéria da microeconomia, não é? A microeconomia e na microeconomia, ou mesmo até a macroeconomia, fala-se Certo. muito desses assuntos, desses temas. Estas infraestruturas de base que tu falas, podemos classificar algumas delas, as estradas, o Sim, que mais?
vou esclarecer. As infraestruturas básicas as infraestruturas básicas, as redes técnicas, as vias de comunicação e de telecomunicação são fatores fundamentais para o processo de diversificação da economia. As infraestruturas básicas, estou a falar de redes técnicas, estou a falar de água, estou a falar de energia, fundamentalmente para o processo de produção. Depois, as linhas de comunicação, estou a falar das estradas. E de telecomunicação, nós sabemos as telecomunicações. Então, isso por si só começa a ser uma alavanca impulsionadora para o processo da diversificação da economia, porque a partir das infraestruturas básicas e redes técnicas consolidadas, executadas, começamos a melhorar o ambiente de negócio, na medida em que começamos a ter mais acessibilidade, começamos a ter o processo de produção, de aprovisionamento, de distribuição, para garantir a cadeia de valor. Por isso é que as infraestruturas básicas são muito importantes, as redes técnicas, as vias de comunicação e de telecomunicação. Isso é fundamental e essencial para o processo da diversificação da economia. Indo propriamente para o nosso tema, que tem que ver com a proteção da produção nacional, precisamos ter aqui alguns fatores fundamentais para que essa proteção seja uma realidade. Uma delas, e a mais importante, e volto ainda mais para o Estado, por via do principal instrumento de governação que tem, que é o Orçamento Geral do Estado. É imperioso que o Estado condicione mesmo a obrigatoriedade das compras públicas. Maiormente as Forças Armadas, os órgãos de defesa e segurança, os hospitais, as escolas e todas aquelas entidades que trabalham com o Estado, que estejam condicionados, por via do Orçamento Geral do Estado, a fazerem as compras nacionais, sempre que houver produção interna. Isso, por si só, já cria uma almofada de ar fresco para o setor produtivo. Exatamente. E também, quando o processo de produção, quando começamos a proteger a produção, automaticamente o país reduz a saída de divisas. Ok. Mas agora, Antônio ou Kanga, que ainda não estou a conseguir captar como vou, portanto, tratar-te em toda a nossa conversa. Voltando um pouquinho nas redes, porque estás a entrar já numa fase muito profunda, mas queria voltar primeiro digamos, nas redes básicas, nas infraestruturas básicas. Falaste de redes técnicas que compreendemos a água, a eletricidade e telecomunicações. Bom, uma vez estas condições criadas, temos esta rede em condições para fornecer oxigênio ao pulmão, não é? Exatamente, porque aí começamos a ter serviços integrados. A estrutura logística ali é criada, é um fator fundamental. As estradas secundárias, a armazenagem, os transportes. Agora, aqui onde está, tu estás a falar da importância destes elementos, porque estás a falar agora dos serviços secundários, não é? Por exemplo, das comunicações. Falaste da logística e por aí. Também a água, a eletricidade, tudo quanto faz parte, não é para garantir a logística. Não, para garantir o setor de produção. O setor de produção.